bem-vindos a mais um Rivotalks, esse programa que a gente recebe tanta gente interessante para conversar, para trocar ideia, para bater papo. Muitos de vocês chegam pelos nossos entrevistados maravilhosos, mas é importante saber que... Toda sexta-feira, nesse mesmo canal, tem o Rivo News, o nosso resumo semanal de notícias, onde você acaba ficando mais informado com uma pitada de ironia, porque para aguentar esse Brasil, né... Só com muita piada. Olha, quem entende muito bem disso é a dona Mônica Guimarães Salgado Nigro, que está aqui conosco. Seja bem-vinda, Mônica. Mônica. Nossa, faz tempo que não me chamam pelo nome completíssimo. Seja bem-vinda ao Rivotalks. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui. Acompanho vocês desde o início. E, enfim, fico muito honrada com esse convite. Eu sei que desmarquei algumas vezes. Não, mas acontece. Mas eu falei pra Bia, não, agora vai. Essa segunda-feira vai. Essa sexta-feira vai. A honra é toda nossa. Ô, Mônica, eu vou começar essa entrevista já te desmascarando. Vai. Ao longo dos últimos anos, você vem se posicionando politicamente com bastante veemência nas redes sociais. Outro dia você deu uma entrevista num podcast que te chamaram de ícone da direita brasileira. Então eu queria te perguntar o que você tem a dizer sobre o fato de em 2005 a sua lua de mel ter sido em Cuba. Não tenho nada em minha defesa. E na Cuba de Fidel, que ainda estava vivo. Bom, 2005 era outro planeta, né, gente? Era outro mundo. E, na verdade, a razão de a gente ter optado por Cuba é que era o Caribe mais barato. Simples assim. Não, e as praias são... Simples assim, as praias são política. belíssimas. As praias são belíssimas. Não, e tem uma história, realmente é um contexto muito interessante. Obviamente, eu era zero politizada na época, sempre trabalhei com moda desde que me formei em jornalismo. Na época eu trabalhava até na revista Contigo, que nem era diretamente ligada à moda, mas assim, eu era completamente desconexa desse universo, como a maior parte dos brasileiros, a não ser os que de fato trabalhavam na política. Então, mas foi uma lua de mel auspiciosa, gente. Eu tô há 20 anos casada. Exatamente, cara. São coisas que duram. Como o comunismo cubano. Ô, Mônica, nem todo mundo sabe, mas o seu Mônica veio por causa da Mônica dos quadrinhos, Você acredita? Veio pela minha irmã que é mais velha, 4 anos, escolheu Dani, meu nome, a Dani, E minha mãe queria Simone, ela, não, eu quero Mônica. Desde ali, ela já ali delineando a sua personalidade extremamente mimada de irmã mais velha, única filha, primeira neta, primeira tudo. Bateu o pé, foi Mônica. O que eu acho ótimo, que eu acho Mônica um nome simpático. E depois virei uma fã, assim, ardorosa da Turma da Mônica. Sim. Minha infância toda foi lendo o gibi da Turma da Mônica. Depois até conheci o Maurício de Souza. Sim. Contei pra ele a história que todo mundo deve contar. Muita e ele deve gente. falar, tá, lá vem outra. Mas eu gosto do meu nome. Mas a coisa de ter só vestido vermelho não rolou, né? Não. Como uma boa fashionista, o armário é bem diversificado. Bem diversificado. Não vai ter uma peça só, um vestidinho vermelho só, não vai brincar. Não. Exatamente. Você mencionou agora, Mônica, que você se formou na PUC, que é hoje reconhecidamente uma universidade, né, com fortes tendências progressistas. Já era, né? Sempre foi. Isso que eu queria te perguntar. Você falou também que você não era politizada, né? Se não era em 2005, não era quando se formou também. Mas você hoje, com a formação política que você tem, a noção de mundo que você enxerga que passou de alguma forma por algum tipo de doutrinação? Ou tentaram, pelo menos, fazer isso com você? Engraçado, eu não tenho essa lembrança clara. Eu lembro de episódios pontuais. Eu lembro, por exemplo, a família do meu pai é todos militares. Mas não de militares que participaram do golpe. Meu pai sempre trabalhou na área do trânsito, e também não era né, o outro trabalhava na cavalaria. Então eles não tinham exatamente uma predisposição política. Eles não participaram desses atos mais políticos. E a família inteira do meu pai, desde bisavô, avô, meu pai, meu tio, meu irmão, meu primo. Meu irmão não, meu primo. E então, é primo e irmão, né? Né? Tudo primo próximo. A gente cresceu muito junto. Então me perdi, peraí. Você perguntou... doutrinação. Então por que eu tô falando isso? Porque eu lembro de um episódio em especial que me marcou muito, que a gente tinha que apresentar ali trabalhos e tal, reportagens. E eu e a minha... Eu tinha 2 amigas. Foi o que deu pra fazer. Foi o que deu pra fazer. São 2 boas amigas até hoje. Mas era ali. Então todos os trabalhos a gente fazia juntas. E aí a gente foi fazer uma reportagem na Academia do Barro Branco, que é a academia de formação de oficiais, né? É super interessante, porque minha família toda se formou lá. E é uma universidade, é uma faculdade, inclusive a prova de admissão é pela FUVEST. E é um regime, assim, de internato, eles dormem lá, fazem todo tipo de treinamento, dos mais administrativos até treinamentos físicos. E eu participei, foi muito legal. Era uma garota, eu tinha 17 para 18 anos. Sim. E eu lembro que quando eu fui apresentar esse trabalho, eu fui vaiada na sala.
Por ter pelos ido? alunos. Porque imagina. E aí eu lembro de um discurso de um dos alunos falando que como era ultrajante eu ter ido... Quer dizer, baseado em quê, né? Baseado em que quem assegura a sua vida. O exército continua existindo. Mas não tem nenhuma lógica, né? Isso para de pé a 2000. raiva. Isso em 98. 98. E não era uma reportagem exaltando... Não, era uma coisa factual, era uma, né? Não era, não tinha nenhum senso de juízo de valor e nada. Mas aí eu lembro que o professor intercedeu. O professor expulsou-os da sala e fez um discurso. Sim, o professor intercedeu por mim. Mas é o único episódio que eu lembro, gente. Hoje, quando eu vejo o que acontece, me dá até asco. Inclusive, eu casei na igrejinha na capela da PUC. Gente, você sabe tudo. Com Elvis Costello. Com Elvis Costello, exatamente. E porque eu olhava aquela igrejinha, sempre via os casamentos. Sexta-feira eu falava, meu sonho é casar nessa igreja. Ela é muito charmosa. Mas quando eu vejo o que acontece lá, eu sinto muita vergonha. Assim. Mas eu acho que não é lá, né, Mônica? É o que você fala, assim. Eu acho que a rebeldia da juventude e dos universitários hoje está muito ligado a isso. Você tem que ser contra um establishment, É que na PUC isso tem outras cores, né? É bastante intenso. Mas assim. Na PUC São Paulo, especificamente. Na PUC Rio é meio, mas é mais uma esquerda caviar, assim, eu acho. Acho que aqui a coisa é mais raiz, né? Isso, tem uma militância bem pode ser que intensa. Sim. Pode ser que sim. Não, e essas notícias de às vezes, vereadores, deputados que vão, né, às universidades... Sim. Tava vendo o Pavanato outro dia, na USP, é tão absurdo o que acontece. E toda essa história do nós contra eles, né, dessa dicotomia eterna, patrão, empregado, é uma coisa que eles alimentam muito, né? Muito. Justamente para fortalecer a comunidade. Quando você coloca um grupo contra outro, o seu sentimento ali de comunidade fica ainda mais evidente. Como né? os dois candidatos das últimas eleições, a gente... Olha, um quer disputar com o outro porque você fica arregimentando os seus grupos, né? Isso. Mas existe uma parcela enorme da população que só quer uma economia que prospera. Só quer uma vida normal, uma coisa que inclusive, falando nisso, a gente pesquisa um pouco, né mesmo? Você falou. E Dona Laís, sua mãe, professora de português. Laís, minha mãe. Que foi uma grande inspiração para mim, até na escolha da carreira. Né? Exatamente, porque ela amava, né, revistas femininas. E você sempre se viu imersa naquilo. Mas só que você não necessariamente começou por aí. Você passou pela TPM. Passei pela TPM, foi uma experiência horrorosa. Pois é, que você sofreu bullying de todas. Foi uma experiência Foi uma vida de muito bullying. Desde a faculdade. Até eu me encontrar, sinceramente, isso aconteceu na revista Vogue, quando eu entrei em 2007. Ela é péssima. Sai daqui, eu te entrevista. Não, tô brincando, mas... É óbvio. Fico muito feliz que você tenha feito essa pesquisa. E até eu entrar na Vogue, eu me sentia muito perdida profissionalmente, assim. Porque eu tive boas experiências, eu trabalhei na Elle durante um tempo, comecei a fazer São Paulo Fashion Week. O São Paulo Fashion Week era uma coisa muito relevante, realmente movimentava a indústria da moda nacional, era muito importante estar ali. E aí eu comecei a cobrir, então eu tive boas experiências. A TPM foi uma péssima experiência, justamente pelo que você pode imaginar. Eu entrei na TPM com a missão, fui contratada com a missão de trazer um pouco mais de feminilidade, femininices, sei lá. Tá. Feminices. Mais moda, mais beleza, mais assuntos, até porque isso atraía anunciante. Claro. Veja você a ironia, não é mesmo? Você tinha que alimentar numa revista para temas, mulheres se esperava isso. Né? Ainda que fosse uma revista ali com uma proposta editorial diferente de uma revista feminina clássica, Sim. Eu tinha essa missão. Então, nossa, eu lembro em reunião de pauta, olhinhos revirados. Sendo que a minha função era aquela, minha função era somar em 2 editorias que não tinha ninguém que fizesse. Então, eu lembro da pessoa, que depois fez carreira na Abril e tudo, eu lembro da pessoa falando... Isso se fosse hoje, aquilo era tão boba. Se fosse hoje, eu ia falar assim, pois não. Era pela superficialidade? Uma suposta superficialidade? Pela suposta superficialidade de trazer pautas pelas quais eu tinha, assim, de editorias que eu tinha sido contratada para justamente trazer. E já eram áreas que eu adorava e que eu tinha já alguma, né, intimidade. Então, assim, tiveram esses episódios lamentáveis. Mas depois que eu entrei na Vogue, eu me encontrei. Aí eu me encontrei. Cafezinho. Você tem uma docentinha? Já tá aí. Arrasou. Eu sei que você se encontrou como profissional da sua área,
Mas você também se encontrou como uma mulher focada em prosperar. Total. Porque sua chefe não era fácil, todo mundo sabe Ela tem uma fama que a precede. que a precede. Mas ainda assim, foi ali meio que debaixo dessa asa rigorosa que você também aprendeu a se impor. E eu já vi você manifestando várias vezes o quanto que existe uma insegurança latente dentro de você, que você teve que discutir muito na terapia, assim. De falar, de aprender a se colocar. E você aprendeu. Eu acho que eu nunca tive problema de me colocar. Só, né, enfim, A na forma de juventude, se você colocar. tá se colocando no mundo. Eu sempre fui muito bocudinha, muito respondona, então eu não era isso. Na verdade, eu acho que assim, a raiz da minha insegurança, sobretudo quando eu entrei na Vogue, é porque eu não me sentia parte daquele... As meninas que trabalhavam ali eram que nem as das Luzettes no começo das Lu. Aham. Eram todas meninas que tinham um background de família, de dinheiro tradicional, de sobrenome. Toda a equipe era formada por esse perfil. E você, E eu, pai funcionário público, mãe professora, zero. morando em Santana, aquela coisa, né? em Santana. E hoje eu falo com o maior orgulho, não tem nenhum problema. Sim. Aliás, nunca tive problema de falar. Não é que eu mentia sobre o meu passado de Não, maneira tanto que eu nenhuma. descobri isso ouvindo Sempre a sua história. falo, e falava na época também. Mas acho que demorou até pra eu ser aceita. E aí, o resto é história, porque uma vez que você começa A mostrar. a mostrar, e eu acho que desde o começo eu fiz muito isso, eu tive uma ascensão muito rápida lá dentro de cargo. E aí eu acho que essas diferenças acabam ficando diluídas, né? E mesmo nos eventos, você começa a frequentar as casas, você começa a frequentar, é um PhD, porque quando a gente fala, pode parecer fútil pra quem tá vendo, mas quando a gente fala de bem viver, de lifestyle de luxo, é importante você conhecer certas coisas, é o repertório do seu trabalho. Claro. Óbvio. E mesmo da moda, alta moda, né? Então, assim, você precisa circular em certos lugares pra ser educado, letrado Sim. naqueles assuntos, né? Então a Vogue foi uma grande escola. E a Daniela também. Sim. E eu sempre falo isso. Eu tenho... Que até pelo erro a gente aprende, né? E eu tenho uma gratidão muito grande. A Daniela foi uma pessoa que enxergou em mim um talento e me deu uma oportunidade. Assim, sendo que eu lembro que naquela época que a gente tá falando de 2007, era o sonho de todo jornalista trabalhar na Abril. Né? Sobretudo, eu nunca fiz hard news, nem nada. Nunca sonhei em trabalhar em jornal, nem nada disso. Então, assim, as revistas grandes, elas eram todas. Tomar solto correr, imagina. Era uma época áurea. Eu passava no prédio da Abril, eu lembro de todas as vezes que eu entrava com frio na barriga. E então, ter entrado pela Vogue, ter entrado nesse universo, porque mesmo quando eu trabalhei na Elle, eu era freela, eu trabalhei muito tempo na Elle, mas nunca fui contratada. Então, eu ter entrado por esse, digamos assim, atalho, porque a Vogue a editora era uma casa ali na Avenida Brasil, era uma outra estrutura, uma estrutura familiar, da família Carta. Sim. Mas aquilo foi o melhor jeito de começar. Porque era sem estrutura nenhuma, apesar de ser uma revista de luxo, sem estrutura nenhuma. Ela abria portas por ser a Vogue, né? Por ser a Vogue, por ser esse título, né, a bíblia da moda, mas a gente fazia muito com muito pouco. Sim. Então isso, você quer escola melhor do que essa? Claro. Você Não. fazer muito com muito pouco? E aí você vai falar, mas jornalismo sempre é assim. Na Abril não era. Abril vivia aquela época de bonança. Sim. Que é óbvio que ia quebrar, é óbvio que não era. Cara, os diretores tinham carro. Era uma coisa... Não, Sim. e o investimento nas pautas, né? Eu trabalhei com a Nossa. Mônica Figueiredo, que era da Capricho, Sim, depois que trabalhei com legal. ela na Pais e Filhos, e ela contava, assim, que eu chegava pro Tomás e dizia... Vamos fazer uma capa da Capricho com fulano de tal num barquinho na Tailândia. E aí íamos 18 pessoas pra Tailândia pra fazer uma foto. E sabe qual que é a grande diferença? Na Glamour, por exemplo, e eu já tô falando de 2012, quer dizer, né, avança muito no tempo, a gente fazia tudo isso, mas como a gente não tinha verba nenhuma, a gente ia atrás de todas as parções que você puder É imaginar. inacreditável que vocês faziam sem verba nenhuma. E, né, a gente tava até Eu fazendo a sei. retrospectiva, né, Bia, das capas. Bia, minha assistente, tá ali, gente. Sim. Minha pequena Bia. A gente tava fazendo a retrospectiva das capas para uns vídeos que eu tô fazendo. Cara, a gente fotografou no Marrocos. A gente fotografou em Tóquio. A gente fotografou em Cuba, com a Bruna Marquezine. Veja você. Cara, a gente fotografou em Los Angeles. A gente fotografou Tudo em na Nova base York da algumas permuta. vezes. Era assim, liga para o órgão de turismo, liga para a embaixada e vê o órgão de turismo, liga para o hotel, liga para a companhia aérea. Então a gente fez projetos super grandes. A Paris, a gente fotografou muitas vezes. Projetos super grandiosos com praticamente nada. Então é isso que te deixa esperto para a vida. Sim.
Entendeu? Você saber se virar "Ô, nos Tomás, 30. paga aí pra mim. Claro, Não, claro. Isso Aí não é te ensina fácil, né? praticamente nada, E isso é uma né? baita de uma lição para esta Mônica de hoje, empreendedora que Total, trabalha sozinha, total, né? Total. De saber. Agora, já que ela falou da capa do Japão, a gente tem que aproveitar e falar, né? Temos que falar da capa do Japão, que foi o seu grande... Não a capa em si, mas que Meu foi o primeiro seu... câncer não foi grande, foi o primeiro. Foi só o primeiro, apenas. só o primeiro. Eu achei que Apenas você o classificava como um dos primeiro. maiores, Pelo assim, menos não? trabalhando na Acho que revista, não? Trabalhou na revista, sem dúvida. É. Mas eu acho que não, porque naquela época eu tinha uma empresa que me blindava. Claro. Então eu tinha uma chefe, a Daniela sempre foi uma chefe muito forte. Eu chegava e ela decidia, não era eu que tinha poder de decidir. Ela falou, nós vamos nos pronunciar agora. A gente demorou uns 3 dias para se pronunciar. Erro. Porque a gente não sabia que tamanho. Vamos esperar, vamos ver. E aí, assim, então, assim, o ônus disso, em parte, era meu, mas também, em parte, não era meu. Vamos Claro. contar para as pessoas o que confortável. aconteceu. Pois é, o que aconteceu foi o seguinte, a gente sempre tinha sonhado em fotografar uma capa em Tóquio, porque tinha tudo a ver com a glamour, energia, luz, cor, vibração. E aí surgiu a oportunidade de, com a Sasha e com a marca que era Coca-Cola Jeans na época, porque a gente sempre triangulava, era a marca que levava, tinha que ter, né, pra viabilizar. Com a Sasha, foi a primeira capa da Sasha, a Xuxa foi junto e palpitou. Eu não fui, nessa capa eu não fui, não consegui ir. Uma pena, porque eu teria adorado ir. Aham. Eu sempre ia, eu sempre me enfiava ali quando era claro. possível, né, mas essa não deu. E aí, foi a primeira capa da Sasha. A Sasha tinha acabado de abrir o Instagram, então foi os primeiros passos que ela estava dando para se tornar uma pessoa pública. E aí, para comemorar, para dar um spoiler de que a gente ia fotografar lá, a gente publicou no nosso Instagram um bumerangue, na época, né, usava-se, bumerangue. A gente publicou fazendo cada um gestinho. Então tinha o olhinho puxado, aí a outra fazia um arigatô, aí, enfim. Os estereótipos, né? Todos os estereótipos, né, orientais. E aí a equipe inteira fazendo, inclusive o fotógrafo que era descendente de oriental, e descendente de japoneses, inclusive. E aí a coisa ficou ali uns dias quieta, todo mundo, que legal, vocês vão pra Tóquio, quem vai ser, né, a estrela capa e tal. E aí, de repente, um jornalista, um blogueiro, na verdade, internacional, que é o Brian Boy, que foi um dos primeiros blogueiros do mundo da moda, foi o primeiro blogueiro a sentar numa primeira fila de desfile, né, na época que os blogueiros ainda eram muito mal vistos. E ele cara, que falta do que fazer, né? Você vai lá na Glamour Brasil e você fala, nossa, detectei um Glamour Brasil. E aí ele começou a enviar o post para todo mundo da indústria que era oriental. Estilistas, Vera Wang, a Eva Chen, que é uma jornalista bastante conhecida, gente, executivos, gente que a gente nem conhecia. E a coisa virou muito grande. E era aquela época que os cancelamentos eles eram meio unilaterais. Ninguém muito te defendia. Porque hoje em dia todo mundo defende. Sim. Os cancelamentos são parciais hoje em dia. Né? Naquela época não. E aí a coisa ficou muito feia. A gente recebeu e-mail de executivos grandes, de grandes anunciantes da revista, internacionais, exigindo a minha cabeça. Queriam a sua demissão. Sua demissão. E aí, assim... Não bastava uma retratação. A retratação já tinha sido feita, inclusive. Caramba. E assim, eu acho que essas questões delicadas que envolvem culturas, né? E eu, honestamente, não tinha ideia de que isso era... Eu também, Não, e todo mundo, várias pessoas que escreviam pra gente, os brasileiros, que os brasileiros não se ofenderam. Falam que, pelo amor de Deus, o Brasil é um povo tão miscigenado, tem a maior colônia de japoneses fora de... E a intenção foi boa, claramente a intenção tinha sido boa. Ninguém tava debochando, né? Absolutamente não. Mas aí a minha cabeça não rolou, e aí virou mais um capítulo aí da minha Na história de saber que não se pode puxar os olhinhos. Não, É isso. e assim, quando o assunto é cultural, relativo a minorias, que você tem muito cuidado mesmo, né? Você falou recentemente também que ninguém aguenta mais o mimimi woke, né? E eu acho, a gente também tem percebido que isso tem dado uma arrefecida, né? Você acha que essa onda já está em declínio total ou o politicamente correto ainda tem muita força? Eu acho que vem perdendo força, mas ainda tem força. Eu vejo muito nas grandes marcas, eu também sempre falo isso nas entrevistas. As grandes marcas, as marcas de beleza, os grandes grupos de moda, ainda são muito apegados a esse tipo de política, mesmo de comunicação, sabe? De marketing e tal. Mas assim, é isso, a gente viu essa onda começar nos Estados Unidos, né, as empresas desmontando seus setores, né, suas áreas de diversidade, inclusão, né, e voltando a valorizar a meritocracia, porque claro, gente, é um banho de água fria, em quem
trabalha por mérito, em quem trabalha pela sua excelência, né? Em quem trabalha para bater meta, em quem... É um balde, ainda mais nos Estados Unidos, que é uma cultura da meritocracia, onde Claro. nasceu esse conceito da meritocracia, né? Então eu acho que era só uma questão. Gente, o que vai ter ali? Só Eu vi o acho que é um bolo. parabéns. É o Só parabéns tem do um bolo de mês. chocolate. São os Ah, tá. aniversariantes do mês. E... É que ela é muito viciada em chocolate, né? Não, ontem eu já tive minha E cota, assim, brigadeiro. minha cota semestral de chocolate, porque a gente fez festa junina em casa. Ah, tá. Nossa, uma delícia. E aí hoje, inclusive, meu café da manhã foi arroz doce, curau Que delícia. e canjica. Foi um pouquinho de cada, um pouquinho de cada. E... Então, o que eu acho que é basicamente isso, gente. Felizmente, eu acho que você, assim, essa cultura do identitarismo, primeiro que ela não se mostra realmente eficiente, não que a gente não deva trabalhar diversidade, é claro que é um Claro. valor importante, é claro que falta liderança feminina, é claro que as chances têm que ser dadas, mas as chances têm que ser dadas quando há mérito, e as chances têm que começar a acontecer em uma educação de base. Com certeza. Essa é a verdadeira, Mas verdadeiro... isso toma tempo, né? Isso, toma tempo. Investimento. E aí o cara vai, ele tem um mandato de 4 anos, aí depois, no máximo, mais 4 anos, não vale a pena, né? Sendo que nos primeiros 4 anos ele está preocupado com os próximos 4 anos, então Exato. fica mais difícil, Fica muito né? difícil. Inclusive, é porque é curioso, né? Você é a pessoa que levanta, tipo assim, gente, vamos ser todo mundo igual, vamos prezar pela pessoa, pelo poder do indivíduo de fazer. Só que você mesma sentiu na pele, quando você estava querendo encampar a capa das blogueiras, você ficou Na Glamour. 6 meses falando, vamos fazer a capa na Glamour das blogueiras. O primeiro case internacional No mundo, de né? blogueiras numa capa de revista foi só quando o Nizam falou que a coisa foi pra frente. Então você viveu também um pouco, Vivi muito. né? Vivi muito, porque eu fui uma diretora jovem, rebelde, Muito jovem, 30 e poucos anos, 31. né? 31. Hoje nem é, né? Porque a gente vê essa geração mais nova também em todos os cargos de comando. Mas naquela época, eu acho que eu era, dentro de toda a Condenache é enorme no mundo, eu era a segunda diretora mais jovem. Caramba. Tinha uma de 29 anos do México, da Vogue México, e eu era a segunda. Mas assim, eu não tinha nenhuma experiência de gestão, então eu era muito crua em muitos aspectos. Eu tinha muita vontade de fazer, eu tinha muita certeza do que eu queria, da linha editorial que eu queria, que era uma linha editorial que não existia também nas revistas femininas, elas tinham ainda uma linguagem muito formal, tirando a Capricho, mas a Capricho com um público mais jovem. Então eu sabia muito bem o que eu queria. Então isso foi muito mal visto pela diretoria, que era uma diretoria careta, tirando a Daniela, composta basicamente por homens, caretas. Então, eu acho que eu comecei nas redes sociais numa época que nenhuma diretora de redação estava nas redes sociais. Aí a blogueirinha. Nenhuma. Virou a blogueirinha. Eles acharam uma maneira de me diminuir como profissional, sendo que os meus resultados eram muito bons. Então, realmente foi um tempo muito bom para mim. Eu acho que isso, foi uma escola, acho que foi bom porque a gente quebrou muitas barreiras disruptivas, de fotografar fora. Ninguém podia fazer parceria com marca, a gente começou a fazer parceria com marca. Porque a Globo não gostava disso. Gostavam de vender a gente. É né? isso, é isso. Vendiam a gente pra caramba, mas só daquele lado que funcionava. Então, eu acho que a gente quebrou tantas barreiras, e cada barreira que a gente quebrava era uma satisfação pessoal tão grande, porque eu sabia o quanto aquilo era lutado. E aí, quando a gente contratou o Nizam para fazer, eu lembro de eu numa reunião com o Nizam, só estávamos eu e o marketing, não estava nem os engravatados, nem o engravatado. E aí eu falei, eu tenho muito desejo de fazer uma capa com blogueiras. Ele falou, esse é o futuro. Nós vamos fazer. Eu falei, então me ajuda. Dia 22 de março de 2013. Jura? Essa nem eu sabia. 12 aninhos. Essa nem eu sabia. 22 de março de 2013 foi essa reunião. E você posta essa foto e fala, daqui dessa reunião vão sair coisas muito marcantes ou muito históricas. Você jura? Você foi lá? Foi até a primeira postagem do seu Insta. Pelo amor de Deus! Nem lembro, vou fazer esse exercício qualquer coisa. É isso. Que legal! E eu acho que rodando o seu Insta foi quando eu notei exatamente isso, assim, o quanto que, quando a gente trabalha muitos anos dentro de uma mesma estrutura, como tem coisas próximas e que eu via de você e que eu vi também na minha história. Eu também era muito bocuda, só que na adolescência. E uma professora, uma vez, bateu na porta do colégio, na minha sala, eu era representante de turma. Ui! Opa, imagina. Foi mal, portaria. Eu- Bibi, quer atender pra mim? É sempre a portaria, né? É sempre a É portaria. engraçado como é que a portaria liga pra Alô? ela. Oi, diga.
Pode entrar, obrigada. Tchau. É Não, eu engraçado, tirei já o som aconteceu em agora. outras Outras entrevistas. ocasiões. E é a porcaria. Já aconteceu em outras entrevistas. É muito Quem bom. mora em condomínio, Entende. todos os meus amigos que moram em condomínio, é assim, é o inferno da portaria. E não tem outra maneira, porque eles ligam pra mim, porque o Afonso, meu marido, não atende. Entendi. Aí eles ligam pra mim, ó, sobra pra mim, Claro. entendeu? Mas voltando à vaca fria, uma professora virou pra mim, eu era representante de turma, e ela falou assim: tô te chamando aqui fora, na sala, deixa eu te falar. Tudo que você fala é muito certo. O problema é o jeito que você fala. Se você continuar falando dessa forma, batendo na mesa, levantando, falando alto, ninguém nunca vai te ouvir. E a Cecília, de 12, 13 anos, que ouviu isso, levou isso para a vida. Mas talvez eu tivesse que ter sido um pouco mais de bater na mesa. Então, a gente nunca acha que chega, né, nesse equilíbrio perfeito, nem sei se existe, mas é tão curioso você falar isso, porque as pessoas não têm noção, como às vezes uma frase que elas nos falam, Nossa. num determinado momento da vida, tem um impacto. Muda a vida. Muda a vida e você lembra disso pra sempre. Exatamente. É louco, né? Tem umas coisas assim. Tem uma passagem no seu livro, Mônica, A Vida Que Não Postamos, que você menciona de modo bem transparente, assim, o ciúme que você sentia do sucesso das blogueiras nas redes sociais, né? Eu sei que você não se coloca como feminista, da maneira como esse conceito... Eu escrevi isso? É que você admirava, de certa forma, admirava aquele jeito, aquele, É uma aquela coisa que você não... possibilidade. Isso, e que você ainda não podia, exatamente. Pelos tá. cargos, pelo cargo que tá. você ocupava, você não podia ter aquele mesmo, naquele sim, período, sim, né? sim, Aquele Aquele mesmo comportamento. Tá, entendi. comportamento. Eu sei que você não se coloca como feminista na maneira como o conceito Não está coloco. aplicado hoje em dia, Super te entendo. mas ao mesmo tempo você reconhece a existência do machismo como estrutura de poder. A gente estava contando agora essa história do Nizam. Eu queria saber como que você enxerga hoje essa questão tão famigerada da competição feminina, principalmente vindo do mundo editorial de moda, onde isso Eu sempre trabalhei, né, muito com mulheres. Sim. Basicamente com mulheres. A chefia era masculina, Claro, mas que a gente conhece. as colegas todas, a redação majoritariamente feminina, um ou outro rapaz. E eu sofri muito na pele isso, assim. Eu tive episódios muito tristes da minha vida, quando eu saí da Glamour. Muito, muito tristes. De pessoas que eu abri todas as portas, defendi com unhas e dentes, dei todas as oportunidades. Sou uma chefe exigente? Sou. Sobretudo no começo. Você Fui foi um desagradável? pouquinho, Miranda Fui. Priestley? Você foi um pouquinho? Fui, mas eu vou te falar a minha diferença até pra Daniela. Eu era muito exigente, porque eu sabia... Uma vez eu vi até a Ana Wintour falando sobre isso. Falando assim, Ana, você tem fama de ser muito... nunca esqueci essa entrevista também. Você tem fama de ser muito difícil. Por que você acha que as pessoas te acham tão difícil? Ela falou, é porque eu sei tanto o que eu quero e onde eu quero chegar, que eu muitas vezes não admito outros caminhos. Uhum. Eu sei, eu Não sou aceito chefe. menos. Não aceito menos. Então eu sempre fui muito apaixonada pelo meu trabalho. A minha relação com a revista sempre foi de muita paixão, até mais do que eu deveria. Ocupava a maior parte do meu dia. Eu realmente tinha um compromisso em fazer aquilo dar certo. E aí, quando eu enxergava pessoas que não tinham, amei, tá tudo certo, porque ninguém é obrigado a ter a mesma paixão que eu. Sim. As pessoas estão em outros momentos da vida, as pessoas têm ligações com o trabalho, tem gente que trabalha para ganhar Pagar um a conta, salário, acabou. pagar a Isso. conta. Então, assim, era muito injusto da minha parte também exigir o mesmo envolvimento, né? E assim, a Glamour era uma revista fora da curva em termos de texto, em termos de Approach, né? approach, assim, o texto que a gente fazia, o tipo de pauta que a gente fazia. Então as pessoas vinham mais ali cartesianas no jeito de escrever, de construir os raciocínios, e a Glamour era uma desconstrução disso tudo. Uhum. E era no mundo inteiro, não era só no Brasil. A gente ia muito pelo modelo americano, né? Então tinha humor, tinha sarcasmo, a gente começava tudo com muita pergunta, a gente escrevia pra em vez de para. Aham. E a gente usava muito termo estrangeirismo, porque era a linguagem da internet, era onde a minha leitora Sim. estava, né? Então, de novo, eu me perdi, tava falando do machismo. Nossa, como eu cheguei aqui? Não, você tava... Competição feminina. Competição feminina. Isso. Exato. E aí, eu lembro que a minha primeira grande decepção foi quando eu saí da Glamour. E foi todo um processo, 6 meses, né, de planejamento, até porque a pessoa que a gente queria, que eu falei, tem que ser essa pessoa estava em licença maternidade, esperar ela voltar e tudo mais. Pra te suceder. Pra me suceder. E eu defendi com unhas e dentes, porque não era ela a escolha
que eles queriam. E eu falei, tem que ser ela tem o espírito da revista, ela é boa, ela é um dos meus braços direitos. Briguei ali por ela. E aí, eu lembro que assim, na semana que eu fui... Primeiro que assim, no dia que eu fui embora, ela mudou completamente de personalidade. Uma coisa assustadora. Fragmentado, E assim. as pessoas me falavam, você não sabe o que ela falou de você numa reunião. Ah, fofoquinha besta, mas... Sim. Coisas pesadas, tipo, virou blogueirinha agora, né? Tá fazendo publi de máquina de lavar toalha. Ué. Brastemp me paga pra fazer, eu vou fazer. E... Então, um pouco de, né, também de recalque, de ela não podia fazer. Claro. Então, assim, claramente uma virada de chave que tem a ver com competição, que tem a ver com comparação, que tem a ver com sabe, diminuir E assim, foram tantas coisas que a gente viveu juntas na Glamour, sabe? De chorar no ombro, separação, a outra perde o filho, a outra... Você acaba numa redação de mulheres se envolvendo com todos esses assuntos. Claro. Então, isso pra mim foi uma traição. Eu acho que isso é um gancho excelente, porque tem uma outra frase que eu adorei no livro, que é o sucesso emburrece. E aí, bom, aqui a gente tem um exemplo claro de alguém que atingiu ali um patamar na carreira e mudou bastante de personalidade, mas eu queria saber se você já se sentiu emburrecida por estar cercada de bajulação. Eu nunca me senti cercada de bajulação. Nunca? Nem nessas posições de destaque? Nunca, porque na Vogue, tudo bem, tinha uma bajulação, mas tinha uma chefe acima da gente que ninguém podia usufruir da bajulação. Claro, a bajulação era mais pra ela. Depois na Glamour eu tinha um ressentimento porque eu falava, na Vogue todas as portas se abriam, na Glamour a gente tinha que arrombar. Né? Por mais que fosse um título de sucesso, era sempre Não é a Vogue. Era sempre o título B. Tá. Então eu tinha esse ressentimento. E depois eu fui pro video show, que foi muito perrengue. E você fazendo tudo, né? E eu fazendo tudo, Celular, gente. Um downgrade, assim. Só não financeiro, mas de resto, assim. De porque trabalho. você deixou de ser chefe pra ser uma operária do video show. Que se a gente ia fazer uma receita, eu ia no mercado comprar os insumos. Tipo esse nível. Tá. Se eu queria realizar a pauta, eu tinha que fazer. Eu podia não realizar a pauta, mas se eu decidia realizar, E que foi fazer uma vaga acontecer. que você cavou também. Que eu cavei. Isso Né? foi muito legal. Isso foi muito legal. Com uma diretora que era maravilhosa, a Kizzy, com quem eu converso até hoje. Ela mora em Lisboa hoje. Um ser humano da melhor categoria. E aí a gente se aproximou na época da Glamour, aí eu saí, antes de sair, inclusive. Eu falei, eu tenho uma ideia de um quadro pra gente gravar em selfie, porque né, a tendência do momento, é todo mundo no celular. E aí a gente fez piloto, a gente fez uns 2 ou 3 pilotos, e aí aprovamos, e eu fui contratada. Nem acreditei quando me ligou o RH, me oferecendo um salário, eu falei, jura? Vai rolar? É isso aí? Era praticamente o que eu ganhava Era o que eu ganhava na Glamour. Só que pra trabalhar muito menos. Esporadicamente, pra conseguir fazer todo o resto, porque nada, sendo contratada pelo entretenimento, que não era jornalismo, você pode fazer o que você quiser. Mas Exatamente. então eu nem acreditei. Então foi uma época leve, mas ao mesmo tempo que eu me sentia talvez ali emburrecendo um pouquinho. Não por causa da bajulação, mas por causa da atividade exercida mesmo. Não, o que eu acho muito engraçado vendo o seu feed, Mônica, é que... E é um feed grande, tá? Eu acho que eu nunca dei tanto scroll pra baixo. Meu Jesus Deus, eu não quero nem pensar. Se nem eu nunca tive essa paciência. Pra você ter uma ideia, eu botei um negócio no botão... Deixou um apoio na seta. Deixei um apoio. E foi fazer outras coisas. E fui cuidar da minha vida. Você não sabia também. E foi descendo. Aí eu mandei um vídeo pra eles. Eu falei, gente, eu não sei há quantos minutos esse troço tá descendo. Eu acho que eu nunca fiz uma pesquisa tão demorada de uma pessoa. Mandei ainda pra eles. Socorro! Mas assim, o que eu achei muito interessante é que assim, de fato, dava para ver o quanto você era apaixonada pelo seu trabalho, mas só que, para quem trabalhou muito e de forma muito enlouquecida também, eu consegui enxergar claramente o que você estava sentindo em cada exposição sua. Então, quando você viaja para Singapura, pela Chanel, você chega no quarto e tem todo aquele kit Chanel te esperando, eu sei que você estava legitimamente feliz. Mas imediatamente depois, na sua postagem, você só fala assim... 3 coisas que eu desejo saindo do aeroporto, você estava em Dubai e tinha uma lâmpada mágica. Aí você fala, ir pra casa, ir pra casa, ir pra casa. Porque quem tá lá entende que assim, puta, ela tá em Singapura pela Chanel. Ela não vai querer voltar pra casa pra uma criança pequena. Foi praticamente um bate-volta que eu fiz em Singapura. Exatamente, mas assim, ela não vai querer ficar ali, marido, filho. E tem horas que é
tudo que você quer. Você postava você trabalhando, fechando a revista, a capa vai ser linda, e logo depois uma postagem, 16 horas em counting. Aí outra postagem linda, fulana, não sei o que, outra postagem, um soro no hospital. Então assim, ó, eu consegui ler Você claramente o que você estava sentindo. E eu achei muito interessante você falar, e eu acho que isso vale ser falado, porque tem muitas mulheres também que assistem a gente, e homens, para entenderem o que a gente sente. Da sua emoção quando, aos 6, 7 anos de idade, você conseguiu levar seu filho na escola pela primeira vez. Direitinho. Foi a primeira vez que eu consegui levar meu filho na escola. E você falou, foi a maior emoção, maior do que tapete vermelho, do que M, do que encontrar famosos, do que estar em Singapura. Foi levar meu filho na porta da escola. Por que você acha que isso é tão importante pra gente? Cara, eu me senti muito ausente durante esses anos todos, assim. Claramente ausente. Tinha até um ciúme do Afonso, muita né? dor, muito. Agora já reverteu um pouquinho, mas ainda tem. Mas me senti muito ausente, me senti muito em falta com ele e ao mesmo tempo com muita culpa, porque por mais que eu sofresse de estar em falta com ele, eu também tinha muito prazer no meu trabalho. Sim. Então acho que isso era até assim, enquanto você estava executando o trabalho, eu tinha muito prazer e nunca era o suficiente, eu sempre queria inventar uma coisa nova e tal. Então eu ia também inventando as situações para me afundar no trabalho. Claro. Mas não era algumas pessoas podem imaginar, é uma fuga, né? Para muitas pessoas, você se afundar no trabalho é uma fuga. Mas minha vida familiar sempre foi uma vida muito agradável, muito tranquila, né? Na maior parte das vezes. Confortável. Então nunca teve um perrengue ou um motivo exato para eu querer fugir. E com puta maridão te ajudando. Exato. Então, assim, ele era o cara, até porque o trabalho dele permite isso, que levava, que buscava, que às vezes levava no hospital. Mas, assim, nunca deixei de ir em nenhuma festinha, isso Sim. nunca. Dia das Mães, nunca, nunca, nunca. E, assim, às vezes chegava tarde do trabalho, ia pro hospital, né? Porque o meu filho teve quase toda pneumonia, depois teve um problema no rim. E então, assim, isso tem coisas que realmente eu não abro mão. Isso pra mim é inegociável. Tipo, meu filho tá numa festinha e eu não tá lá, e ele não conseguir me enxergar na plateia, isso pra mim eu não ia me perdoar, né? Mas eu lembro muito desse dia como se fosse hoje, e eu lembro da libertação que foi pra mim. Depois de anos de tanto trabalho, nunca parei. Bom, tá, força guerreira. A gente não óbvio, mas assim, regime muito. Não tinha home office, não tinha trabalhar de casa, né? A gente ia pra redação cedo e saía muito tarde, a hora que Deus quisesse. A hora que terminava. Ainda mais como chefe, né? Ainda mais como chefe. Então, semana de fechamento, então. Nossa, porque você ficava. Nossa vida era muito em eventos, né? Almoços, tinha muita reunião. Então, quando chegava 7 da noite, eu falava, bom, agora eu vou trabalhar. Agora eu vou editar texto, agora eu vou pensar. Era um momento, assim, que a redação ficava mais calma e que eu podia, de fato, me dedicar ali àquele momento mais silencioso para produzir. Então, foi uma libertação tão grande. Quando eu me vi pela primeira vez, eu falei, gente, eu vou pro Rio, sei lá, a cada 15 dias. Esse é meu trabalho. E o resto do tempo... Aí eu comecei a fazer aula de bateria. Eu comecei a fazer coisas que eu sempre tive vontade de fazer. Foi uma época de muita descoberta, de falar, uau, a vida é linda. Quanto tempo livre. Que coisa boa levar meu filho todo dia na escola. Foi muito, muito gostosa essa época, assim, essa mudança, sabe? Esses primeiros... Depois já logo acostuma, né? Já fala, quero trabalho. O Bernardo notou essa diferença? Ou não? Eu nunca conversei com ele sobre isso. Aliás, Porque a minha filha, quando eu falei, a mamãe foi demitida e vai sair, no aeroporto eu contei pra ela. Ela botou os 2 braços pro alto e fez uhul! Olha. Ai, jura? Quantos anos? Tinha 6 na época. 6 aninhos. Super ela ia pequenininha. fazer 6 anos, Ia fazer né? 6 anos. A Eduarda é diferenciada, mas muito nova. Ela imediatamente... E aí ela olhou pra mim e falou assim, você vai virar youtuber? Que fofinha. A cabeça. Porque é isso, ela é mais novinha do que o aí ela Bernardo, do YouTube, né? Mas é impressionante, assim, porque você falou que o Bernardo sempre lidou muito bem com tudo, né? Assim, Que eu saiba, né? Ele não, a gente tem que pegar ele nas entrelinhas, né? Sim. Ele não é um menino que verbaliza menina, muito. tem às vezes uma diferença de comportamento Tem, também, acho que né? tem, sabia? E aí até minha terapeuta fala que... Porque, né, eu e meu marido, toda vez que a gente quer sentar pra ter uma conversa, é muito difícil extrair, cada vez mais difícil de extrair coisas dele, sentimentos. Mas aí a minha terapeuta falou assim, isso você vai captar nos momentos do dia a dia. Você não vai sentar pra ter uma conversa séria e ele vai expor o que ele tá sentindo. Ou... Isso você vai estar, às vezes, assistindo um filme, você vai estar no carro, ele vai soltar uma história. E é assim que você vai juntando os pedaços, né?
montando... Tem que estar atenta, né? Tem que estar atenta, porque as coisas vêm dessa forma. Sutis, pontuais. Não adianta forçar a barra, né? Claro. E eu e meu marido, que somos super comunicativos, falamos pelos cotovelos, a gente fica, ai meu Deus, será que é uma fase? Ai, será que vai mudar? Adolescente também, né? Também, é um agravante. E aí, depois dessa vida toda de funcionária, hoje você é chefe de si mesma, trabalha principalmente com as suas redes sociais. E você enveredou, para além das pautas que você sempre falou, moda, lifestyle, etc., você enveredou aí numa onda de análise política também, de contexto, que talvez não fosse o que esperavam da Mônica Salgado quando ela larga o mercado editorial, né? Os seus rios, por exemplo, do telejornal Surreal, que a gente chora de rir, eles alcançam, assim, muita gente. E aquilo ali, para além da graça, para além da piada, você faz críticas muito contundentes, não só ao que acontece no Brasil, mas ao jornalismo, né? No Brasil. O que você acha que aconteceu com a nossa profissão, Mônica? Nossa, eu rebato a pergunta, porque eu não sei responder. E também em que momento que houve essa virada de chave. É que assim, eu acho que, me diga até o que vocês acham, a percepção que eu tenho, por talvez nunca também ter trabalhado com hard news, é que o jornalismo hoje é muito mais opinativo do que jamais foi. Tá. Pelo menos nas TVs, assim, é muito difícil. Por exemplo, eu consumo muito Jovem Pan e às vezes CNN e ouço muito rádio, ouço Band News. Eu tô no carro, Sim. eu consumo notícia, eu amo. E aí, é basicamente opinião. É basicamente opinião. Difícil você ter mas talvez na TV, se é um jornal nacional, tem mais ali fatos. Mas as mídias que eu consumo são extremamente opinativas, quase que 100% Porque muitos do tempo. articulistas foram para televisão, na verdade, né? A gente tem poucos os apresentadores, Exato. como tinha, né? Inclusive eu falo que um dos motivos que eu acho que também acabaram sendo para eu ser demitida foi o fato de eu não ter sido jornalista de impresso, não ter sido uma colunista, não. Então eu era uma jornalista à moda antiga, né? Uma âncora. Uma É âncora. uma âncora, exatamente. Ponto, assim, né? Eu fazia perguntas, tinha muita coisa ao vivo, a gente fazia transmissão e tal, mas eu era uma âncora. Eu Sim. estava ali mais para mediar as coisas do que necessariamente dar opinião. Mas eu não sei se a opinião por si só é o problema. Eu acho que é o encampamento de pauta, eu acho. Eu acho que os jornalistas, eles na verdade, colocando para fora, publicamente, o que eles sempre foram e pensaram, né? Quer dizer, são pessoas que são ali catequizadas desde a universidade, a gente sabe que a maior parte dos jornalistas é assumidamente de esquerda. Então, eu acho que, sei lá, houve uma... Eles se sentiram mais à vontade para externar o que, na verdade, a gente sempre soube, né? Publicamente. E por que você escolheu falar disso? Porque você não precisava. E acho que sua vida até poderia, eventualmente, ser mais fácil. Poderia. Né? Ou se poderia. Evitaria muita coisa. Eu tenho certeza que o que você recebe, às vezes, não é exatamente republicano de se ler. Antes dela responder, eu já vou jogar a pergunta da nossa Rivo de Ouro, nossa membro, a Renata Mosca, porque temos membresia. Então, se você é Rivo de Ouro ou Rivo de... Se você é Rivo de Ouro, você tem acesso à nossa lista de convidados e você pode mandar uma pergunta para o entrevistado. E a Renata Mosca mandou a seguinte pergunta, ó. Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar falando com vocês. E quero dizer antes de mais nada que eu sou muito fã do Rivo News, do Rivo Talks e também sou muito fã da Mônica Salgado. O trabalho dela é impecável, os vídeos que ela posta, o posicionamento dela, a coragem que ela tem de vir em público e falar as coisas que ela fala hoje em dia, né? O telejornal Surreal é surreal de tão bom e importante e de uma maneira leve, divertida, você expõe e mostra os absurdos que acontecem, né, hoje em dia no nosso país, infelizmente. E é aí que vem a minha pergunta, né? Você é uma pessoa que se posiciona, que tem coragem, é inteligente e atinge milhares de pessoas. Você sente que você já perdeu algum trabalho, ou alguma oportunidade, ou amizades, entre aspas, né? Por se posicionar da maneira como você fala, com tanta coragem e verdade? Muito obrigada e bom trabalho para vocês. Ah, querida Renata, obrigada pelas palavras tão generosas. Ai, dá um orgulho, né, ouvir isso, de gente tão bacana como vocês, eu fico muito orgulhosa. Eu acho que essa história começou na pandemia, né, obviamente aquele tempo livre todo, e aí começou toda aquela celeuma da vacina, em torno da vacina, obrigatoriedade, vacinar, não vacinar. Aí eu lembro que também tinha uma discussão na época sobre artista se posicionar ou não se posicionar, também foi um vídeo meu também que viralizou.
Então, eu acho que ali eu me senti impelida. Eu comecei genuinamente a me interessar. Eu sempre gostei de me informar. Isso super, desde sempre. Eu sempre gostei de consumir notícias, sempre consumi muita. Mas ali acho que eu comecei a genuinamente me interessar, sabe? E ali começou a ficar claro muita questão da hipocrisia. Né? Tanto da classe jornalística quanto da classe artística. Tá. Então ali aquilo foi se descortinando pra mim, eu fico muito nervosa com hipocrisia. Às vezes eu falo até pro meu marido, não que ele seja hipócrita, é uma pessoa maravilhosa, honestíssima. Mas ele é mais cauteloso. Ele é mais cauteloso e às vezes eu pego ele repetindo coisas que ele ouviu e que eu falo, vamos pensar sobre isso que você falou? Porque vamos pensar que você também faz isso na sua vida, sabe? Então, são essas pegadinhas que me incomodam muito no ser humano. Então, o artista defendendo uma coisa em público e no privado a gente sabe que não faz, né? Que não acredita, que mama nas tetas, que defende porque tem interesses particulares de defender, ou que ganha muito com as suas pautas, né? Financeiramente até, ou em termos de imagem. Ou gente que fica repetindo também esses mantras para continuar fazendo parte ali daquela elite intelectual, né? Então ali eu acho que foi muito evidente a hipocrisia de algumas pessoas. E como eu sempre gostei, inclusive eu falo também sobre isso no livro, de ser do contra... Eu sempre gostei, eu tenho um prazer, assim, de ser do contra. Então, quando eu comecei a ver... Eunice, né? A Eunice, também. A Eunice era danada. Pensa numa venha danada. E aí eu comecei a ver, e aí eu comecei a falar. E aí, os vídeos começaram a ter muita repercussão. Vídeos, inclusive, mais polêmicos, mais, assim, atrevidos, de moda. Né, discutindo a moda, os rumos da moda naquele momento, por que tava tudo tão esquisito, por que a gente sentia, por que eu sentia falta de uma moda... Do belo pelo belo. Do belo pelo belo, também foi um vídeo que gerou um cancelamento, gerou cancelamento de trabalho pra mim. Então aí eu comecei a tomar gosto. Comecei a tomar gosto. Eu sofro quando tem alguma coisa, faz muito tempo que eu não tenho nenhum tipo de... Porque é o que eu te falei, eu acho que é pós-cancelamento mesmo, né? Eu acho que o cancelamento vem, mas existe toda uma comunidade que te defende. Eu acho que hoje os meus seguidores são uma comunidade muito alinhada comigo. Tenho certeza disso. E o meu número de seguidores, inclusive, cresceu muito por causa desse posicionamento. Então eu sempre falo que perde-se aqui, ganha-se ali. Ganhei muito mais do que perdi, mas já entendi que pelo meu perfil tem certos trabalhos que não vão chegar até mim. Isso não te frustra? Frustra. Gosto assim. Frustra muito, mas ao mesmo tempo é contra fatos no argumentos. Eu entendo, por exemplo, eu tenho vou falar que é uma amiga, mas uma colega com quem sempre o papo é muito bom, que é uma grande executiva de uma grande empresa de beleza. E ela externou isso pra mim. Ela falou assim, a gente não pode, a gente não é uma... A gente é tão grande, a gente é tão diverso, a gente fala com tanta gente que a gente não pode... Se associar a você seria um risco. Pois é, mas ao mesmo tempo, eu fico pensando... Pra quem, né? Com um público tão diverso, será que eles não deveriam dar voz a muitas a diversidade de posicionamentos? Porque eu tenho certeza que muita gente que consome a marca... Inclusive, tem produtos que são mais premiums, a gente sabe que nessa faixa, talvez, quem é empreendedor, quem tem mais grana, conservadora. O brasileiro é conservador. Claro. Não, e quem empreende não é só pauta de costume. Quem empreende dificilmente é alinhado com a ideologia da esquerda, que é uma ideologia contraproducente, uma ideologia que já se provou que é totalmente furada. Então, eu falei, poxa, pessoa... será que também tenta ver aqui por esse lado, faz sentido pra você? Até porque, gente, isso é um argumento que é uma balela. Você vê essas grandes empresas argumentando isso e contratando a Mônica Martelli. Entendeu? E contratando o Bruno Galeasso e a Giovana. E contratando a Sasha. E tem outro posicionamento. A Sasha, que faz story com ele, com a estrelinha vermelha. Entendeu? Mas é que não é feio isso. Então. Por que mas que pra não quem, é feio? né? Porque eu acho Isso que é essas revoltante, pessoas, as pessoas que consomem o seu conteúdo, elas também são consumidoras Esse é o meu ponto. do mercado. Esse é o meu ponto. Né? Talvez Entendeu? mais do que o deles, é isso que ela tá falando. Exatamente. Mas é uma hegemonia cultural e midiática também, né? Até porque no Brasil a gente sabe pelas pesquisas todas que 80% da população é conservadora. Só que a gente perde a nuance, né? Por exemplo, existe muito esquerdista que é contra o aborto. Só que a gente acabou emburrecendo o debate de tal forma
que as tudo pessoas só tem precisam ser A, colocadas é em isso. caixas, É né? isso, é isso. Em mini caixinhas, O assim. próprio Lula, se você for pensar, ele não é um cara que... Ele não é pra frente. Não, nas pautas de Foi costumes... super machista, inclusive. É. Né? Então, Não é não, que a Janja disse que não. Ah, não é. Não, Não é imagina. machista. É a única hora Janja. que ele não é machista que a Janja manda nele, né? Isso. Aí ele vira um cordeirinho, Aí né? tem uma submissão Aí ali. tem uma submissão. Mas a gente tá falando de tudo isso, você se coloca como uma mulher muito provocadora. Qual foi a última vez que você parou, olhou e pensou, não, acho que talvez aqui eu tenha ido longe demais? Foi, acho que no antepenúltimo telejornal Surreal, que é o Ter que veio. Tá. Aí ele tava ótimo, mas ele tinha um final ali que poderia ser, eu me deixei levar pela emoção. E aí eu fiz uma coisa mais agressiva, tanto que agora, assim, eu tô mais cautelosa com a maneira que eu coloco as coisas, tô um pouco mais debochada, um pouco menos agressiva, né? E esse telejornal especial, ele tinha um final, e aí 2 amigos ligaram pro meu marido, 2. E aí meu marido tem todos os dedos pra falar comigo, olha, queria te falar uma coisa. Eu falei, ai meu Deus, quer divorciar. Ai meu Deus, se apaixonou por outra. O que eu fiz? Puta que... O que eu fiz? O que eu aprontei? Não, depois de 25 anos, não, vai dar um trabalho, Ai, pelo pô, conheci amor outra de pessoa, Deus. nem vem. E aí ele falou assim, olha, a gente tem um grande amigo, que é um grande publicitário, ele falou, olha, eu acho que dessa vez, sou super fã, eu adoro os comentários, mas acho que dessa vez ele excedeu, porque às vezes o cara não tá vendo, mas talvez a filha esteja vendo, talvez alguém tenha mandado isso pra filha, talvez alguém tenha mandado isso pra mulher, então não é de bom tom, aí eu arquivei, achei melhor. Mas e desde então eu tenho ficado assim um pouco mais cuidadosa, sabe? Mas esse dia eu fiquei meio com medo. Falei, eu tenho que falar logo. E é muito engraçado, né? A Renata falou na pergunta que você é muito corajosa, e é mesmo. E eu tenho reparado, assim, para além do Rivonews e do Rivotalks, eu também faço comentário na Rádio Gaúcho, tem uma coluna na Zero Hora. Ah, que legal. E todas as vezes que eu critico o Supremo, e eu tenho feito isso com bastante veemência e recorrência, eu recebo uma enxurrada de e-mail, de comentário, dizendo que eu sou uma pessoa muito corajosa. Eu tendo a resistir um pouco a aceitar isso, porque para mim não passa por coragem. Não se trata de coragem. Para mim é o óbvio, né? E é uma coisa que eu penso e que eu quero explicitar. E ninguém faz ofensas, nem o Gabriel nas colunas dele, nem a gente no Rivonews. A gente fala o óbvio como cidadão, ou uma avaliação de conjuntura, né? O que você pensa dessa alcunha, assim, de, poxa, coragem. você é muito corajosa. Não que você não seja, mas talvez... Eu não sei se é por isso, né? Assim, para mim, eu tenho uma resistência com o corajoso. Eu também não acho que é uma questão de coragem. Porque parece que a gente vive de fato numa ditadura. Se você fala coragem, Exato. né? Meio que você reconhece que você precisa ter coragem para explicitar o que você pensa, para fazer críticas ao status quo. Isso. Quer Por dizer, então, enquanto, você não me pode. sinto muito confortável em isso. criticar o Alexandre de Moraes no jornal, sabendo que não receberei a polícia, por enquanto, na porta da minha casa. Não receberá. Mas, né, eu ainda posso fazer isso. Exato. É que eu acho que, assim, é muito mais uma questão de você transbordar mesmo. Você fala, eu não aguento guardar isso pra mim. Isso. Eu não aguento, eu preciso falar. E às vezes eu leio coisas e falo, cara, hoje eu vou fazer um vídeo porque eu não tô aguentando, eu preciso falar sobre... E aí eu falo, não, calma, não precisa falar sobre tudo, né? Não precisa ter opinião não sobre precisa tudo, ter opinião. chata também, ninguém quer saber se você tem a pensar sobre tudo. Você tem a dizer sobre tudo. E aí também tento intercalar com outras editorias, outros temas, que eu sei que também me sustentam, Claro. né? São as publicidades que me sustentam. Sim. Então eu tento sempre fazer esse equilíbrio. Mas se você for pensar na etimologia da palavra coragem, é agir com o coração. Exatamente. Então, se a gente for, assim, nesse sentido Gosto mais dessa primordial, é isso que a gente está fazendo, Aham. né? Você está agindo com o coração. Talvez se você refletisse, você fala, será, no meu caso, talvez, né? E é muito curioso isso que ela falou agora de quando eu te perguntei da última vez que você pensou, acho que foi um pouco longe demais, porque... E aí você falou, né, que no final desse telejornal que você arquivou, você estava ali muito raivosa e Tava. transbordando mesmo. E na semana passada a gente entrevistou aqui no Rivotalks o ex-governador João Dória, e ele disse uma coisa muito nessa linha também, de que uma das principais questões que fez com que ele escolhesse deixar a vida pública, a política, é que ele percebeu que ele estava se tornando uma pessoa extremamente bélica. E se ouvindo em algumas entrevistas, em alguns pronunciamentos, Isso não sou ele eu. passou a não se reconhecer
Se essa Olha. pessoa combativa... E ele parece tão assim, né? Não, e é uma pessoa que tem Seguro. muito controle das isso, próprias controlado, ações. exatamente. Mas a política fez isso com ele também. Eu acho que a política faz isso com a É gente. porque são paixões, né? São muitas paixões, Eu acho muitas que convicções. É uma coisa de você tentar provocar as pessoas. Vamos pensar de um jeito diferente? Vem aqui comigo. Não, e somos todos cidadãos, né? Não, e assim, quando você recebe ali a DARF, o Simples, já nem sei como Aham. chama, pra pagar... Que sempre que eu recebo aquele documento, eu falo pra Bia, eu falo, não tá errado. Não, Só que não não, pode porque eu ser não trabalhei isso. Outro dia o nosso diretor eu não falou, recebi isso a tudo. gente não tá pagando coisa demais, não, no imposto. Eu falei, então, mas é pelo negócio que dinheiro que a gente faz. Então, mas aí você não... acontece. Eu faço essa conta, eu falo, não tá entrando isso Não tudo, foi cadê tanto esse assim. dinheiro? Cadê esse dinheiro? Então, assim, cada vez que eu pago esse imposto, eu falo... Porque a política é isso, eles estão lidando com o nosso dinheiro, eles Claro. estão redistribuindo o nosso dinheiro. Né? Como diz a nossa, e a minha, pelo menos, ídola Margaret Thatcher, não existe dinheiro público, existe dinheiro nosso. Puxa, mas tem muita gente que não consegue compreender isso. Não consegue, então as pessoas falam, tem que isentar o imposto, Mas é 5 porque mil. quando você é CLT, e é a lógica do brasileiro, o brasileiro tem isso muito Da embutido CLT. dele, né? Da segurança do CLT, dos benefícios do CLT. Você só vê o desconto ali, o imposto do desconto no contra-cheque. Não, mas eu acho que tem uma Sim. dificuldade de compreensão do conceito Você mesmo disse que você do acha que que é é mais dinheiro automa- público. Existe. Porque com outro dia, certeza. inclusive, fui ameaçado de processo por uma deputada progressista porque ela não gostou do que eu escrevi na coluna que tratava justamente sobre isso. Assim, ela enxergava o dinheiro público de uma maneira e eu na coluna disse, não, peraí, esse porque dinheiro não é do esquerdista governo. Exato, esquerdista enxerga muito dessa forma. E aí as pessoas não entendem. Outro dia o Alio Beltrão, eu estava numa palestra com ele, e aí ele falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ele falou assim, as áreas que estão sob a batuta, a tutela do Estado, são os principais indicadores, são os piores indicadores que você tem. Educação e saúde. Sempre. Sempre. E aí eu fiz outro dia um vídeo falando da Ana Flávia, eu esqueci o nome dela, Ana Flávia, Não, que é presa sim. pelo 8 de janeiro. E aí conversei muito com o advogado dela, porque a história dela não tinha sido contada tanto quanto a da Débora, né, na imprensa, então eu tive que recorrer Sim. ao advogado para ele poder me situar. E aí ele que me falou, ele falou, um preso hoje custa para os cofres públicos de R$ 2.500 a R$ 3.500. É o salário de um funcionário doméstico. Sim, Que trabalha o mês inteiro. sim. Então, assim, como é que não faz sentido que custe esse dinheiro? O aluno da universidade pública também, tem várias, vocês sabem disso, que ele custa mais do que numa universidade muitas vezes particular. As gratuidades do transporte público, sempre vai ter alguém que assim paga. Adiante, porque o A dinheiro... conta de luz, recentemente. Isso. O dinheiro vai escoando para manter uma máquina pública que é inflada, que não se tem ali o controle de gasto, que não se tem avaliação de desempenho. Ou seja, é o caos, não Mas tem aí, como dar certo. Aí abre o parênteses, abre o espaço. Muitos que estão assistindo ou podem assistir esse corte, podem assistir um corte, vão falar assim, tá falando ela que tá usando um sapato de não sei quantos isso não me mil atinge nem um ou pouco. de não sei o quê. Não. Nem um Mas só pouco. que as pessoas não entendem que isso é dinheiro privado. Aí é que reside a diferença. Você Claro. pode estar cravejada de diamante, mas você pagou por aquilo e o mercado recebeu por aquilo. A gente está falando sobre aquilo que a gente paga e que a gente gostaria de ver o retorno. Perfeito. De alguma perfeito. forma. E eu acho que aí é que está a dificuldade das pessoas, e daí que vem a nossa angústia. Às vezes, ao fazer o Rivo News, o telejornal Surreal, te fala assim, oi, você está entendendo sobre o que isso aqui significa? E aí vale para o governo da situação, independentemente O de governo qual da tá. situação. É. Porque é ele que está tomando conta do nosso dinheiro naquele momento. E nesse momento é um governo Lula. Mas o problema é que nos últimos muitos anos, Ah, sim. tirando ali um gap de 4, quatro. talvez com o Temer ali 6. Não, e com uma pandemia no meio, além E com de uma tudo. pandemia no É meio. isso. Ou seja, a grande questão é que o PT tem que responder pelo que nós vivemos hoje. E não cola mais ficar culpando o governo anterior. Que preguiça. E a lógica, por exemplo, no estado de São Paulo, né? Sempre que tem eleição para governador, vem as campanhas do PT, do PSOL, dizendo não dá para São Paulo continuar, porque são 25 anos de governos tucanos e olha como está o estado. Para o estado vale a retrospectiva dos 25 anos de governo tucano, mas a gente Pro tem país, 20 né? anos de governo do PT Perfeito praticamente. argumento. É isso. Né? Exatamente. E aí a coisa não funciona. É um discurso que tem que ser, é o que você falou, não pode ser hipócrita, ele tem que valer para todos os lados, né? E aí tentam sempre distorcer qualquer fala sua dizendo
Barbie fascista. É isso. Não, e você privilegiada, como se uma pessoa privilegiada... Primeiro que, assim, nasci de classe média, tudo bem, privilegiado frente à grande parte da população brasileira, ok. Tive acesso a uma boa educação, mas peguei no laço, assim, ninguém me pegou pela mão e me ofereceu nada. Isso. Nunca houve um QI, eu não tenho jornalista na família, eu não tenho ninguém que trabalha com moda na família, é isso, tudo funcionário público. Então, assim, é muito legítimo, entendeu? Então, assim, é uma coisa que antes eu me senti agredida e hoje, honestamente... E é um pressuposto da democracia. O seu voto vale tanto quanto o de qualquer outra pessoa. E diz a pessoa que estuda na USP eu tô sustentando, né? De alguma maneira, estamos todos bancando ali a faculdade. Estamos todos bancando, ninguém bancou a minha. Eu banquei, né? Então, assim... argumentos furados e já não tem coisas que não, tem coisas que me atingem. Tem uma chata. Tem uma chata que é jornalista, colunista da Cláudia. Tá. É @Marcella. Temos Ela nós. ela sempre me encontra. E ela é tão desclassificada e ela é tão desocupada que, assim, todos os meus vídeos políticos ela comenta e ela começa a comentar e responder todo mundo. Mas aí você agradece Vira o engajamento. pauta. Agradeço, eu acho que eu nunca respondi ela. Eu falo, deixa ela se divertir aí. Mas eu só acompanho, né? Eu vejo tudo. E aí ela realmente se engaja muito nessa ocupação de rebater todo mundo. E rebater com aqueles argumentos... Como é que é? Ai, gente, tem um argumento padrão. Quando eu faço vídeo de anistia... Não exatamente de anistia, mas, gente, proporcionalidade, julgamento individual, né? Umas coisas que eu acho que são também básicas. Básicas. E outro dia eu até perguntei para o André Marcília, o advogado, que eu sou muito fã, acho que não tem um conteúdo, é o que sempre aparece para mim, porque é o que eu mais engajo sempre. Amo ele. Já fiz algumas palestras, imagina, já subi num palco com o André Marcília. Não, referência. Com o Marcel Van Hatten, Tá. com o Hélio Beltrão. Tá. Quem sou eu? Pensadores da liberdade. Tipo, cheguei... eu venci na vida. Depois que eu subi no palco com essas feras e tive que não tremer pra falar, depois de falar depois deles, né? Eu falei pro André, André, eu queria muito ver quando você faz os seus debates, você coloca os recortes, você não coloca, a pessoa responde. Eu quero que você coloque a pessoa responde, porque nem sempre eu consigo acompanhar. Os seus argumentos são tão certeiros que eu queria entender o que a pessoa consegue rebater. Entendi. Porque, vamos lá, é isso, proporcionalidade da pena, não tem. Direito à prisão domiciliar, não tem. Eu queria um dia encontrar o Alexandre e falar, tá, rebate aí. Então vamos lá, aqui, esse artigo. Agora o próximo. Mas você gostaria de um dia pegar e entrevistar o Alexandre de Moraes? Sei, gostaria. Difícil, né? Eu nutro tantos sentimentos. Pouco republicanos por ele. Você acha que você ia misturar alhos com bugalhos e aí você não ia, eu acho talvez, que eu ficaria conseguir? muito enojada. Eu acho ele um ser... Não vou falar. Tá, Mas, melhor não. Não, mas todo mundo Eu acho que já ele emana uma imagina. energia, vamos colocar assim. Acho que ele emana uma energia muito pesada. E me parece que supostamente, não sei, mas alegadamente, ele tem problemas claros de narcisismo. Se você for ali na descrição do narcisismo, psicólogos dizem que talvez pode ser um caso de narcisismo, porque assim, é a mania de grandeza, é a necessidade de ser aplaudido, é a necessidade de ter a última palavra sempre. Tica tudo. Um autoritarismo. Assim. E os bastidores de Brasília dão conta de que, assim como o mimimi woke, parece que esse reinado ali dentro, internamente, está começando também incomodar. a ruir também, mas entre eles... os pares. Bom, mas eles disfarçam bem, né? Disfarçam bem, o que me dá também gancho para a próxima pergunta que eu queria te fazer, que é justamente sobre... Outro dia, eu sou judeu, sou sionista e me posiciono muito claramente a favor de Israel, diante de tudo que a gente tem visto. Sempre faço a ressalva, guerra é horrível, mortes também são horríveis, crimes de guerra devem ser condenados, mas conceitualmente defendo Israel nessa questão toda. E esses dias eu postei um negócio no Instagram criticando o governo Netanyahu. E aí recebi um debate no Instagram de uma pessoa que eu considero muito opinião e dizendo assim, eu entendo o que você está fazendo, mas eu acho que não é hora de expor as nossas discordâncias para fora. O que você acha desse conceito? Assim, porque, por exemplo, essa questão da sua defesa enfática da proporcionalidade da pena, dos julgamentos individuais, isso tudo para mim, absolutamente razoável. Mas você é cobrada, por exemplo... Tudo bem, a Débora cabeleireira não merece os 14 anos, mas o que você acha do presidente que articulou de alguma maneira, e a gente vê que houve ali uma articulação, né? Você age dessa forma também?
Assim, eu acho que... Poxa, eu não concordo muito com isso, mas eu não sei se externamente faz sentido, nesse momento, fazer essa crítica. O Bolsonaro, se diz? Pode ser o Bolsonaro, tá. que é mais uma grande Ah, pauta sua. sim, eu tenho uma parte crítica em relação ao governo e, sobretudo, em relação às vezes, uma capacidade questionável de comunicação, de comunicar, e uma postura muito bélica, né? Assim, uma postura que realmente angaria antipatia de uma parte do eleitorado, por mais que, na minha opinião, ele tenha feito um governo muito bom, muito responsável fiscalmente, economicamente, técnico. Essas questões acabaram ficando em segundo plano diante dos espaços que ele ocupava, às vezes de maneira equivocada, né? Se colocando de maneira equivocada. Então, eu tenho alguma simpatia por ele, tá? Alguma não, tenho simpatia por ele, mas consigo entender os erros. E consigo entender o quão equivocado foi esse episódio, né, do fim do governo, e o quanto ele também reagiu de um jeito que ele deve se arrepender de ter reagido, no sentido de ter ido para os Estados Unidos, claro, de não ter vindo a público. Então você não se incomoda de fazer essa crítica? Essa é a pergunta do Gabriel. Não me incomodo. É que assim, ultimamente a gente não tem, né? Não, e é o que eu tenho falado muito. Se as pessoas me cobram, você não vai bater no Bolsonaro. É que ele tá fazendo, cuidado, o cara vai estar lá, inelegível. É isso, vai estar lá. E quando eu acho que tem que bater, bato. Exato. Quando saem novidades Não sei como é que ainda não foi preso, porque a lei é modificada ao bel sabor do Moraes. Então, assim, nem sei como, mas eu acho que fatalmente é o que vai acontecer, né? Sim. Sim, é o que tudo indica. Agora eu fico pensando, gente, vamos lá, se a direita levar 2026, não sei se com Tarcísio, não sei se com Zema, uma aliança de todos, do que a gente vai falar? Pautas não vão faltar, né? Pautas não vão faltar, o dinheiro público vai continuar aí, as necessidades da população não vão... que, obviamente, não haveria pontos pra gente criticar, isso. claro que sim. E sempre vai ter oposição também pra nos entreter, né? Também, Sempre vai ter um excelente. PSOL, sempre vai ter uma Erika Hilton. Que é isso. Sempre. E que são muito melhores quando oposição. Aliás, mais interessante, aproveitando que mencionamos a Erika Hilton, imagina, você quase tem que se explicar, ou já teve, hoje em dia não precisa mais, por que você é uma pessoa que gosta de moda e fala de política e o quanto que isso não inviabiliza o seu discurso de uma forma ou de outra. Enquanto que a deputada, ela mesma é deputada, defende pautas, mas estava na capa de revistas recentemente. É Vogue? Foi a Vogue? Foi a Vogue. Agora é na Vogue de aniversário. É, da Vogue de aniversário. Tá sempre, desfilou no São Paulo Fashion Week. Por que o questionamento de não Incoerência, inviabiliza? né? Incoerência não bate do lado de lá. Isso pra mim não é exatamente um problema, assim. Ainda que as pessoas me questionem, acho que elas questionam muito mais por curiosidade. Como você me perguntou, como você foi parar nesse mundo, entendeu? Mas as pessoas tentam descredibilizar a sua fala porque você é uma mulher que tá com o seu laço aqui. Mas eu acho que é a minoria. Entendi. Absoluta minoria, assim. Um comentário ou outro que eu leio. Mas quem é você? Volta a falar de moda. Tem. Tá. Mas, assim, eu acho que é a minoria. Assim, não é uma coisa que me preocupa, porque eu acho que são vozes ali dissonantes, que vêm de pessoas que não me seguem. Que não tem. Eu sempre vou lá ver. Eu falo, você não me segue. Isso, eu faço muito isso. Vai entender, né? Mas você já não me segue. Então você tá aqui fazendo o quê? Não E por que você quer que eu fale sobre moda se você não vai consumir? E um esforço muito grande, eu fico inconformado, assim, eu recebo e-mail. Imagina uma pessoa ler um texto seu. Porque na 0 hora o pessoal manda e-mail. Coloca e-mail embaixo do nome. Eu sempre recebi e-mail. Aí eu fico pensando assim, o cara foi lá, leu o meu texto, odiou. E aí ele tirou um tempo da vida dele pra ir no e-mail. Beijo, Marcella. Só que a Marcella ainda faz isso no Instagram, onde ela pode eventualmente ganhar alguma coisa com isso, um seguidor, um engajamento. Sim. No e-mail é uma coisa absolutamente direcionada a você, que ninguém viu. Então é só uma loucura de quem manda. Porque imagina, você não tem nada pra fazer. É uma necessidade. Né? Se você manda um e-mail pra pessoa xingando, tem uns que eu salvo porque são maravilhosos os xingamentos. E não te afeta? Pouquíssimo. Mas já te afetou muito, né? Já me afetou. Não. Acho que no começo, no começo início, é duro. Isso. No começo é duro porque, de novo, você tá filtrando a sua base de seguidores. É isso. E isso traz dor. Claro. Porque eram pessoas que realmente estavam acostumadas com uma faceta de humor. Podiam adorar moda, podiam adorar a glamour.
Então, são esses seguidores que hoje não estão mais. E o que me incomoda não é quando a pessoa discorda, é quando ela não entende o que eu falei. Aí me afeta muito. Aí o Aí Gabriel, eu fico quando meio chega na fora parte de cognitiva, você fica muito bravo, Porque né? eu digo, não é possível que você tenha entendido isso, eu não escrevi isso. Não, exato. É muito misterioso, né? Por exemplo, tem esse último vídeo que eu postei, eu lembrava, não sei se eu falei pra você, tinha uns comentários tão maravilhosos. Primeiro, assim, o comentário padrão quando eu falo do 8 de janeiro. O comentário padrão é: ah, mas se você fala que ela é super família, por que ela tava fazendo baderma? Se ela estivesse cuidando dos filhos... Gente, acho que eles fazem Ctrl-C, Ctrl-V. É claro. Aí eles mandam nos grupos e aí a pessoa fica... É o mesmo texto. Aí, outro dia eu escrevi e falei assim, nossa, mas quanto tempo você demorou pra elaborar esse argumento tão sofisticado? Pra vir Porque, aqui. porque você não levou esse tempo pra ver o meu vídeo. Não. Com certeza não, porque senão você não escreveria essa asneira. Aí outra pessoa me falou assim, eu tô rindo, mas com respeito à Ana Flávia e a história dela. A pessoa virou e falou assim, porque eu falo em primeira pessoa, né? Sim. Sim. Aí a pessoa falou assim, o seu filho passando fome e você tomando vinho. Porque eu tava com uma taça de vinho. Ah, Você acredita que a pessoa pensou que era eu? Sendo que eu falei que eu estava na prisão. Não, a mas aí pessoa não se deu nem o trabalho, você deu entendem. crédito na legenda. acredita? Nossa, que difícil. Aí uma outra virou e falou assim, realmente está muito diferente na foto e no vídeo, porque eu coloquei voz. Não, tem vezes que a minha resposta, porque eu tenho tentado pelo menos ofender com elegância, né? Então eu tenho usado muito assim, nossa, fulano, você realmente faz um esforço muito impressionante pra passar uma péssima impressão sobre a sua capacidade cognitiva. Porque assim, Vou adotar e vou te marcar. porque eles já não isso. entendem nem a ofensa daí, né? Eles já não entenderam Não o comentário entenderam inicial, nada. eu vou lá, ofendo, a pessoa não compreende. Agora cansa, não cansa um pouquinho, Mônica, às vezes? Ou não cansa? Não me cansa. Já teve uma coisa mais cansativa, né? Isso não me cansa, não. Às vezes me irrita, às vezes eu tenho vontade de responder outra, se eu tiver de mau humor, se eu tiver tacada, eu tenho vontade de responder. Mas na maioria das vezes não me cansa. Tem uma outra também que eu lembrei, que é @esquerdogata. Que eu nunca nem entrei pra ver se é gata. Esquerdogata. Não sei se é gata. Porque Maravilhosa. Vou fazer essa pesquisa. Mas essa também é... Ó, pra amarrar rapidinho aqui, só quero... eu quero fazer um... Vai você Não. e eu vou a última. Tá, eu quero isso, aquilo. Uma pergunta e eu faço a última. Isso, aquilo, uma pergunta e aí você faz a outra. Isso, Pode isso, ser? Tá, foi o que eu tá, disse. tá certo. A gente tem um quadro Isso, Aquilo, mas agora já apertou, então vamos lá. O que foi mais desafiador pra você? Vogue ou glamour? Glamour, muito mais. Desafiador? Nossa, mas assim, infinitamente. A Vogue não foi desafiadora. Assim, a Vogue Ela é foi confortável. instigante. A Vogue é confortável, tudo chega até você, você tem todo acesso a todas as coisas, você tem todos os convites mais incríveis, você é liderança absoluta de mercado, nada te incomoda. Ninguém diz não pra Vogue, né? Ninguém diz não, então é Então, uma o que delícia é fazer mais Vogue. desafiador? Glamour ou internet? Ai, Glamour, você acredita? Glamour foi um episódio na minha vida muito forte, pro bem e pro mal. Uhum. Eu ainda sonho. Eu Nossa. sonho muito. Aliás, esta noite eu tive um sonho. Eu sempre tô voltando pra redação num cargo menor. É sempre assim. E a Daniela é a chefe e ela fala assim: eu só tenho a vaga de repórter. Eu falo: não, eu quero. Aham. Eu não tenho problema, eu quero. Olha que Ainda louco. bem que você é terapeutizado. Então, aí, isso deve ser papo profundo, né? Oh. Ainda mais que ela é da escola junguiana, Aí. né? Então, eu vou te perguntar. Eu quero saber se aquele slogan da Glamour, das frases da Audrey Hepburn ali, I believe in pink, laughing's the best color burner, kissing a lot, being strong when everything seems to be wrong, happy girls are the prettiest girls, tomorrow sabe, né? it's another Uau, day. e o accent dela. E I believe in miracles. Eu quero saber. A gente vai ter o quadrinho aqui com a tradução, fiquem Fazia tempo tranquilos. que eu não lia isso, eu lembrei de Tava tudo. na sala da sua Tava casa. na sala da minha tava na na sala- porta da minha sala. Exatamente. É. Tá ainda lá? Não. Tá na sua vida, de alguma A forma? frase tá na minha vida? Acho que faz todo sentido, né? Eu gosto de ser alegre, eu gosto de ser... Pink? nuances de rosa. Tá. Pink mais escuro, Aham. cor de rosa choque, Tá. um nude rosado. Mas você sem dúvida, acredita a minha em milagres? Eu acredito. Ai, gente, Que é o resumo de você é tudo. super piegas. A vida é um milagre, não é? É. Você formar uma vida. É verdade. É. Que é metade sua, metade do marido, e daí eu vejo esse milagre todo dia na minha A vida. Cecília me Meu filho. apresentou conceitualmente um negócio que também explodiu a minha cabeça. Que ela falou assim, você já parou pra pensar que engravidar é fabricar osso? Cérebro. É A fabricar complexidade matéria. disso, né? A chance de dar nunca errado é falei. muito grande. Mas você tá ali Engraçado. fabricando osso, você tá fabricando cérebro, neurônio. É muito dentro louco. de você.
É muito potente, É assim. muito potente. Mas é E que eu isso vi é, o- sem dúvida, um milagre. O quanto que essa frase, ela aparece até um determinado momento ali da sua vida. E eu acho que você acaba levando um pouquinho várias dessas frases em vários momentos. A gente sempre vê você sorrindo, mas também, como você diz no seu livro, a gente tem que ser feliz nas redes sociais, em muitos momentos. A gente tem que ser feliz. E a gente tem que ter, que coisa que eu também aprendi na terapia, você tem que ter porcentagem, você tem que dividir a sua vida em porcentagens. A maior parte dessa, tem que ser acima de 50% das coisas que te fazem feliz. Uhum. Porque todo mundo tem uma parte chata da vida, todo mundo tem uma parte mais burocrática. Eu detesto burocracia, detesto planilha, detesto, não abro, falo, me abre a planilha, vê o contrato. O dia que eu abri um contrato, talvez eu tenha me passado a perna e eu nem percebi, né? Aham. Não sei quanto eu tenho na conta, aí eu abro, eu sou negação pra esse Tá. tipo de coisa, sabe? Perdi. Não, era isso. É isso O que eu te quanto perguntei. da frase continua, né? O quanto continuou, assim, e o quanto você... porcentagem. É isso. Você tem que ser feliz nas redes sociais. Então, assim, os meus vídeos me deixam muito feliz. Uhum. Então, também é isso. Se eu parasse, talvez isso afetaria, inclusive, a minha satisfação do meu trabalho, entendeu? Sim. Sim. Eu não conseguiria fazer isso. E pra gente encerrar, Mônica, bem clichêzão, mas eu acho que vale a pena essa pergunta. Gostamos. Depois de tudo que você viveu, depois dessa carreira meteórica no mercado editorial, de se tornar essa referência, de passar por um burnout, crise emocional, se perguntar sobre o seu caminho, hoje ser essa mulher de absoluto sucesso nas redes sociais também, isso é evidente, é inquestionável. O que a Mônica de hoje diria para aquela Mônica lá de trás? Eu sempre falo a mesma coisa, porque é muito real. Compre menos brigas. Eu comprei muitas brigas. Diz algumas a mulher que cria vídeos que instigam. Ai, mas eu não precisava comprar briga com meu chefe. Quando eu fui embora, eu mandei um e-mail super mal criado pra ele. Ainda bem que eu nunca mais cruzei com ele. Sério? Nunca mais, engraçado, né? Porque assim, muito aeroporto, muita coisa. Sim. Poderia tanto ter, nunca mais cruzei, porque... Mas você não acha Eu que teria comprar comprado. essas brigas também fez com que você chegasse nessa acho, posição? mas tiveram algumas que não exatamente precisava. me fizeram ser bem-sucedida, só tornaram o caminho um pouco mais difícil, Uhum. um pouco mais tortuoso, e eu mesma sofri as consequências, entende? Porque é isso, eu tenho essa personalidade muito... Então eu acho que assim, comprar menos brigas também de dar respostas menos intempestivas, menos reativas, sabe? Tomar mais um pouco, não levar as coisas tanto pro pessoal, sempre fiz isso com maestria, eu sempre levo tudo pro pessoal. Sou pessoa muito boa de fazer isso. E pegar e levar, De guardar pegar no e seu levar e coração. achar que é pra mim, e de responder e depois me arrepender. Tá. É, sempre. Olha, como é que pode uma libriana ser assim? Eu realmente Eu não não sou entendo. diplomática. É o aquário, né? É o aquário, pesa, o aquário é mais- aquário, muito louco. É, mais né? danadinho. assim, E a nesse lua em sentido. virgem faz esse cabelo estar meticulosamente bem Eu colocado. que fiz. Cecília Quiroga. Boa. A análise astrológica sempre é boa, né? Sempre bom. Sempre diz coisas interessantes. Sempre bom. É. Ô, Mônica, agora nesse momento é o Moni Talks que tá com força, né? Assim, vende um pouquinho o seu peixe aqui Sim. para assim, 2025, segundo semestre, que é o que a gente já está aí. Pois é. Quais são todos os projetos Eu aqui? queria ter feito coisa nesse primeiro semestre e não Passo fiz rápido. depois o Talk. É porque a minha vida, né, o Talk, ele tá na 5ª edição. Ele é um evento de Creator Economy como negócio. Chama nós. A influência... Serão muito bem-vindos. É só em abril do ano que vem, né? Mas já fica que Estaremos Sim. lá. que ele vai acontecer. Então, 5ª edição, ele é um evento que se tornou muito grande, começou despretensioso, hoje a gente já reúne mais de 1.000 pessoas, muitas ativações de marca, então a gente fecha ali aquele rooftop do Iguatemi, enfim, o evento ficou muito grandioso, me dá Sim. muito orgulho hoje de estar nele, entender que a gente gera 10 horas de conteúdo, com 2 palcos, mais de 50 speakers, e um jeito nichado, porque tem vários, eu acho, várias summits, né, várias conferências Sim. de redes sociais, que são gigantes, mas são muito abertas. Então, o nosso conteúdo ele é mais nichado para essa área de moda, de beleza, de lifestyle, de mercado de luxo, que é muito a área que eu sempre atuei, né, onde eu tenho os meus contatos. Então, eu acho que a gente ter nichado foi uma grande sacada. Porque a gente fala abertamente com esse mercado de luxo, o ingresso tem um ticket médio alto, então a gente consegue também fazer eventos paralelos, vem muita gente de fora de São Paulo. Então é uma grande satisfação. Esse último evento foi, assim, delicioso de fazer, trabalhoso, mas muito delicioso de fazer. E aí, agora a gente vai lançar o meu curso, quer dizer, lançar. A gente já sabe o que a gente vai fazer, mas Tá. ele vai sair. Uma hora vai. Ainda Tá. não saiu, mas tá bem encaminhado, eu acho. Então eu acho que pro 2º semestre, eu sempre quis fazer um curso.
Deu muita palestra, mas não conseguiu fazer o seu curso, Não consegui né? fazer o meu curso, exato. E o conteúdo dele tá pronto, né? Uhum. Tá. E aí quero continuar com as minhas palestras, se alguém estiver me vendo, quiser me contratar, convenções de empresas, de marcas, mestres de cerimônia, eu adoro mediar. É Eu gostoso. adoro mediar, amo. Sim. Então eu faço muito isso em grandes eventos também. Então, assim, essa é a minha vida e quero continuar prosperando e com projetos novos que oxigenem um pouco, né, a nossa existência, porque Aham. ficar fazendo sempre a mesma coisa também é bem entediante, né? E Nossa. podendo cuidar da sua família, né? Que eu acho que é a sua primeira foto do feed. Você é abraçada no Bernardo e no Afonso. E você só escreveu, meus amores. Ai, são. É É uma isso. família pequena, mas muito unida. E Coisa com boa. as E cachorrinhas. com as 3 cachorras que não Por posso favor. jamais deixar de mencioná-las. Claro. Por favor, né? A primogênita já se foi. A primogênita foi minha primeira filhinha, uma Yorkshire, a Meli. É. Meli Polan. Fofura. Obrigada, Mônica. Obrigada. Que prazer te Sucesso na receber. jornada e que isso, que a gente consiga tendo coragem. É isso, Ou segue agindo falando. com o coração Agindo para com o falar. coração. Foi o melhor podcast que eu já fui na minha vida. Foi demais. Eu nunca fiz uma entrevista. Eu sou sempre essa pessoa, normalmente, que entrevista. Agora tenho dado mais entrevistas, mas Aham. né, ao longo da minha vida fui essa pessoa que fazia a pesquisa prévia para entrevistar. Nunca vi uma pesquisa tão bem feita. E olha, só não tem pergunta nem do Afonso, nem do Bernardo, porque Dona Cris, sua cunhada, não me respondeu até agora. Ah, mentira! Porque a gente sempre faz um arquivinho confidencial Ah, com A os gente nossos faz um convidados. arquivinho confidencial. Eu vou. Mas fica pra Cris. segunda entrevista. Fica para uma próxima. Porque Tá bom. conteúdo a gente Mas aí tem. eu já penso em outros personagens que já estão aqui na minha mente. Ah, tá bom. Obrigada, gente. Obrigada, Prazer enorme. Mônica. De sucesso. Muito Mas obrigada. O que vocês fazem é muito bacana e necessário. Obrigado. Muito obrigada. E para se expandir mais, Rivo News. Sexta-feira, 12h30, neste mesmo Bate Canal. A gente espera vocês. Beijo. Beijo.